Galera, falar sobre esses 150 milhões, tá? O Vasco planeja autorização da Justiça. O Vasco pediu autorização da Justiça para contratar um empréstimo DIP de 150 milhões. A operação será realizada com a Almirantes Participações e Empreendimentos, S.A., ou seja, empresa de Marcos Lamac. E vale lembrar que o acordo tem informado pelos amigos do GE, Bruno Murito, galera do podcast Cruz Maltino também, destinando a contratação de jogadores e a reforma no CT Moacir Barbosa. Então a ideia é investir esse valor nas contratações, na chegada de um camisa 9, é essencial, de um cara para ser o centroavante, o homem-gol. Há dificuldade no mercado nesse momento. Mas o Vasco pode ir no mercado brasileiro. Coloca aqui a sua sugestão. De repente a gente leva essa sugestão para o Admar Lopes, né, num off, num bate-papo ali, para o presidente Pedrinho. Coloca aqui nos comentários. Já da nossa parte, queria atualizar vocês nossa questão do departamento médico. O Vasco divulgou um boletim ontem através do BESP, informando a situação dos lesionados. O Brenner teve uma lesão ligamentar, não foi fratura no dedo, ele rompeu o ligamento do pé, tá? E foi inclusive debatido se faria ou não uma cirurgia no tendão. Se precisasse operar, ele ia ficar 4 meses fora. O Vasco optou em fazer um tratamento conservador. Se der certo e pelo conservador resolver, 1 mês ele fica fora. A questão é tentar o conservador não resolver e ainda assim ter que fazer a cirurgia. Então você pode perder 1 mês e mais uns 4 depois. Mas o Vasco vai arriscar e vai tentar no conservador. Então Brenner pelo menos 1 mês fora. Não joga os jogos contra o Vitória, não joga o jogo do Santos e não joga o jogo de volta também do Olímpia. Só é jogador do Vasco se tudo der certo no tratamento conservador para o mês de setembro e lá para o meio do mês e final do mês de setembro, tá? Então esqueçam o Brenner por enquanto. Cuesta e Andrés Gomes realizaram ressonâncias magnéticas, mas nenhum dos dois apontou lesão. Apesar do Cuesta ainda estar reclamando de um pouco de incômodo, os dois jogadores foram poupados para o jogo do Olímpia. Então tudo indica que devem ter condição de jogo sim para o Santos no final de semana. Lembrando que Jair, Tietê, até o Pedro Emanuel falou isso na entrevista coletiva, por uma questão de desgaste. O Vasco nos últimos 28 dias fez 8 jogos, se eu não me engano, ou 7 jogos, e o Pedro Emanuel decidiu botar quem estava mais inteiro fisicamente. Então, por isso, tirou alguns jogadores. Então, a tendência é para o jogo de domingo ter o retorno do Cuesta, o retorno do Andrés Gomes, o Cuiabá não sai para a entrada do Piton porque está suspenso, e aí agora fica a dúvida se o Colídio começa como titular ou não, inclusive o Sousa. Acho que o Sousa não começa a titular. Ele vai manter esse meio campo que está jogando bem, e aí o Sousa deve ganhar uma oportunidade na segunda etapa. É o que eu acredito que vai acontecer. É bem verdade que o Sousa é um cara mais defensivo. A tendência é você procurar um jogador mais ofensivo no segundo tempo se o resultado não estiver vindo, né? Tô curioso aí. Se o Pedro Emanuel começar o titular com o Sousa, que eu não acredito, o mais cotado para sair é o Tietê. É bem verdade que quem vem jogando na posição do Sousa é o Jair. Só que aí o Jair poderia andar uma casinha para frente, jogar mais adiantado, e aí o Sousa jogar de primeiro. Mas nesse tripé de Jair, Tietê e Thiago Mendes, quem tem sido o primeiro volante é o Jair. E o Thiago Mendes e o Tietê como volantes meias mais avançados. Mas enfim, o Vasco hoje se apresentou no CT, né? A gente não vai ter o Cuiabano pro jogo de domingo. Já dei minha opinião, eu não colocaria Lucas Piton. O torcedor vai xingar Lucas Piton, tá acertando nada na temporada. Eu colocaria ou aquele Paulinho que o Vasco contratou recentemente, ou colocaria o Avelar, que é esse menino do Sub-20 que foi muito bem em todos os jogos que ele entrou esse ano no profissional, na Sul-Americana e também no Brasileirão. Ah, Mário, mas porra, o Piton vai fazer o quê? Negocia, irmão, negocia. Tem jogador que não tá mais, né? Já tá uma hora, o tempo vencido no Vasco. Piton, Inestrosa, alguns outros aí, cara. Sinceramente, eu entendo que a diretoria tá insistindo, né? Tá pedindo pro Pedro Emanuel colocar, sabe por quê? Porque às vezes engata. Às vezes começa a jogar bem,
Mas, irmão, a cada jogo que passa tá piorando mais, tá desvalorizando mais esses ativos do Vasco da Gama. Então chegou um momento que eu acho que ele preservar e tentar negociar. Mas enfim, pro jogo de domingo contra o Santos, né, uma final, né, o próprio Neymar ontem, depois do jogo do Santos pela Sul-Americana, tratou a partida do Vasco aí, contra o Santos nesse domingo como uma final. O Neymar vem pro jogo, vai ser o primeiro jogo fora de casa do Neymar nesse Campeonato Brasileiro. Eu vi muito vascaíno querendo comprar ingresso para domingo para ver Neymar. Eu fiquei, não vou falar palavrão que não, eu fiquei chateado. Pô, um monte de gente me mandando mensagem no Instagram. Pô, Mário, tem como arrumar ingresso? Eu falei, pô, irmão, os ingressos já esgotaram. Pô, por que você não comprou antes? Ah, porque eu queria ver o Neymar, não sabia se ele ia jogar. Pô, irmão, tá de sacanagem? Pô, tá de brincadeira? É pra ir pro jogo pra apoiar o Vasco, irmão. É pra ir pro jogo pra, porra, cantar o tempo inteiro na arquibancada pro Vasco. Ir pra ver jogo, pra ver Neymar, pô, aí, irmão, aí é brincadeira. Aí vai pegar um ônibus, vai pra Santos, vai torcer pro Santos. Pô, eu sei que você é fã do Neymar na seleção brasileira. Agora, Vasco e Santos, vai pra São Januário pra ver Neymar? Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Mas, enfim, falando da preparação, o técnico Pedro Emanuel, que tá fazendo um bom trabalho, né? Eu vi algumas pessoas criticando o Pedro Emanuel, eu discordo. O cara tá tirando água de pedra, o cara tá fazendo um trabalho bom. Nos últimos 5 jogos, o Vasco foi 4 jogos sem tomar gol. O Vasco só tomou gol, se eu não me engano, da equipe do Fluminense, né? Naquela vitória do Vasco de 3-1. O resto, o Vasco não levou gol. Eu sei que ontem o Olímpia nem ofereceu perigo, mas ainda assim não levou um gol, né? O Vasco não levou nenhum chute em gol, né, do Léo Jardim. Então a defesa tá acertando. O Saldívia, que a gente critica muito ontem, não fez um jogo horroroso. Fez um primeiro lance ali ruim, né? Depois ele acabou se acertando. Mas também, irmão, se não jogasse bem contra o Olímpia, vai jogar bem contra quem, né? Sinceramente. Mas o sistema defensivo, a gente vai ter a volta do Cuesta. Se Deus quiser, volta ali ao time. Carlos Andrés Gomes deve voltar também ali ao comando de ataque, né? A gente deve ter aí, né, o Nuno Moreira ganhando a vaga do Adson e o Colídio entrando ali como centroavante, né? Como eu falei, Colídio não é esse jogador, vai se sacrificar para entrar ali, vamos torcer, vamos apoiar para que dê certo. A gente vai ter o Sousa à disposição, não sei se o Sousa vai começar como titular, acredito que não, tá? Acredito que o meio de campo vai ser Jair, o Thiago Mendes e o Tietê, porque estão encaixados, estão jogando bem, né? E o Sousa talvez vai entrar no decorrer da partida. E aí na vaga da lateral esquerda, né? Teoricamente entra o Piton na vaga do Cuiabano, na lateral direita volta o PH, dupla de zaga com Cuesta e Robert Renan, e esse deve ser o time, né, cara? Esse deve ser a equipe do Vasco aí para buscar essa vitória, né? Uma vitória que a gente não tem como negociar, tem que ganhar, tem que sair com os 3 pontos de São Januário nesse domingo, para poder sair da zona do rebaixamento, né? Para a gente poder sair da zona da degola. Então é crucial, né? É muito importante aí que o Vasco aí vá com tudo e vá para cima do Santos aí, que repita aquela goleada do ano passado, né? Aquela goleada histórica que a gente deu lá no Morumbi, né? Que a gente possa aí, se Deus quiser, sair com um grande resultado, mesmo sem um atacante aí, né? O Vasco possa sair com uma grande vitória nessa partida de domingo. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de ganhar dinheiro, de trabalhar. E você que ainda está passando dificuldade financeira, você que está desempregado, você que está trabalhando, mas está ganhando pouco, você que está tendo dificuldade de pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel, tudo em dia. Chegar no final do mês, você não está conseguindo ir no mercado, fazer uma compra de final de mês, aí botar arroz, feijão, café, carne dentro de casa. Meu amigo, a gente pode te ajudar, a gente pode solucionar esse problema financeiro seu de uma forma muito rápida, muito bacana e muito simples. Pois é, cara, você provavelmente não sabe, mas você tem dinheiro para você receber do governo brasileiro. Mais de 90% da população brasileira tem dinheiro para receber. Tá vendo aqui, ó, essa reportagem do Estadão? Tá vendo essa reportagem aqui, ó, do Globo? Pois é, isso aí mostra pra galera que tá na dúvida, muitos aí que não sabem, mas tem mais de 10 bilhões de reais que estão retidos, que estão lá presos no governo brasileiro, que é da população, é do povo. Eu tinha lá R$ 9.600, meu amigo. Muitos aqui do nosso canal, a gente já fez aqui, a gente já ajudou aqui mais de 5.700 vascaínos que foram lá e resgataram dinheiro. E eu fico, assim, às vezes até um pouco impressionado que a maioria da galera ainda não foi lá para fazer a consulta, a maioria das pessoas ainda não foi lá para descobrir quanto que tem para receber e resgatar essa grana, mandar essa grana para conta bancária. Eu vou deixar para vocês aqui esse QR Code que está aqui no cantinho da tela e também aqui embaixo do vídeo, na descrição aqui, ó, no primeiro link, no topo da descrição do vídeo,
e no primeiro comentário fixado também tem um link. Você escaneando esse QR Code que está aqui ou clicando aqui no primeiro link, no topo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, clicou no link ou escaneou o QR Code, você vai ser direcionado lá para o nosso site, para a página que a gente criou. Assim que você entrar na página, né, assim que você chegar nessa página, você vai assistir um vídeo bem curtinho, de menos de 2 minutos. Assim que o vídeo terminar, você vai preencher um formulário bem pequenininho com seus dados. Depois que você terminar de preencher, você vai fazer um pagamento de um valor simbólico, um valor muito pequeno, de R$ 87. Você pode pagar no Pix ou você pode pagar no cartão. E você ainda pode parcelar esse valor em 12 vezes sem juros. Vai dar um pouquinho mais de R$ 5 por mês para você, irmão, poder recuperar aí, sei lá, 13 mil reais, 20 mil reais. Eu vou deixar com vocês aqui agora um áudio de uma amiga que é inscrita no canal. Ela e o marido dela são inscritos aqui no canal, assistem aos nossos vídeos todos os dias. Ela demorou mais de um mês para ir lá fazer a consulta. E aí hoje eu recebo essa mensagem dela. Ouça essa mensagem da nossa amiga que é inscrita no canal. Enquanto você está ouvindo a mensagem dela, faz o seguinte, já vai escaneando o QR Code ou clica aqui no primeiro link no topo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e já vai lá no site, já começa a preencher o formulário enquanto você está ouvindo esse áudio aqui. E olha que bacana, cara, chega até a ser emocionante, eu fico até arrepiado às vezes, cara, olha que legal. Oi, Mário, tudo bem? Quem está falando aqui é a Gisele Loureiro e eu sou muito fã do seu trabalho, né? Eu, minha família, meu esposo, meus filhos aqui, todo dia a gente assiste seus vídeos de manhã, de tarde, de noite. Obrigado. A gente está almoçando, a gente acompanha ali seu vídeo na hora do almoço. E estou te mandando esse áudio aqui, Mário, para fazer um agradecimento público, porque eu acabei de receber um Pix daquela consulta que eu fiz para descobrir os valores que estão lá presos, lá retidos no governo brasileiro. Mário, vou ser bem sincera com você. Eu demorei um mês para ir lá fazer essa consulta, porque eu achei que não tinha nada lá retido, né? Eu achei que eu não ia ter nenhum valor para receber. E aí o meu marido foi lá, fez a consulta, ele recebeu R$19.300. E aí ele me convenceu que eu tinha que fazer também, né? Apesar de eu nunca ter trabalhado de carteira assinada por muito tempo, eu fui lá, fiz a consulta, paguei o valor de R$87 no Pix. E aí, depois de fazer a consulta, 3 horas depois, eu recebi um aviso aqui no meu celular que eu tinha R$26 mil para receber. Grande parte desse valor era retido ali do INSS também, de questão de imposto de renda lá que eu tinha pago a mais. E, Mário, eu tô muito, muito, muito feliz, né? Meu marido também, óbvio, ele recebeu uma grana também muito boa. E passando aqui para te agradecer, primeiro, falar que eu vou te mandar um presente aí, porque Obrigado. Você merece, depois dessa ajuda que você deu para nossa família, e também para recomendar para todos os vascaínos que te assistem, todo mundo que todo dia te acompanha, e que principalmente as pessoas que não fizeram nessa consulta. Pessoal, vale muito a pena, é muito rápido, né? Em menos de 5 minutinhos você consegue preencher o formulário, né? Colocar os dados, fazer o pagamento lá do valor dos R$87, você pode pagar no Pix, né? Acho que pode pagar no cartão, ainda pode parcelar, você fala em 12 vezes sem juros. Então fica essa dica aí, Mário, para o pessoal que te assiste, entendeu? Além de ter feito também, já mandei o link para todos aqui da minha família, né? Meus tios, meus pais, todo mundo já fez aqui. É engraçado que eu tenho um grupo aqui da minha família com 16 pessoas. 14 pessoas fizeram a consulta e 13 pessoas tinham algum valor para receber. Tá vendo? Então é isso. Muito obrigado. Fica com Deus. E agora que eu tenho seu contato aqui, eu vou te mandar aí um presente em breve do nosso Vascão, tá bom? Um beijão, fica com Deus e tomara que o Vascão ganhe aí o próximo jogo aí para deixar a torcida vascaína feliz. Valeu, Gisele. Não precisa mandar presente não, cara. Fico feliz em poder ajudar tanta gente. Feliz que você conseguiu resgatar 26 mil, seu marido 19 mil. E tá aí, meu amigo. Você que não fez a consulta, aqui o QR Code. Aqui tem reportagem, uma reportagem do Estadão, do Globo. É só você pesquisar, procurar, que você vai ver que, porra, tem direito, você pode fazer esse resgate. Então tá aqui. QR Code é esse. Ou você clica aqui no primeiro link, no topo da descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. E além de fazer a consulta, compartilhe o link. Pega o link, manda para um amigo, manda para os seus familiares, explica para a galera o que é. Manda um áudio para um amigo seu. Pô, cara, acabei de descobrir aqui, ó. Isso aqui, você pode resgatar esse dinheiro. Manda no grupo da sua família, como fez a Gisele, que você vai ajudar muita gente também. Beleza?